Olá a todos, bem-vindos às aulas de Matemática Online. Nesta aula vamos trabalhar os logaritmos e o objetivo será resolvermos 4 exercícios com os logaritmos em que o objetivo será utilizarmos as propriedades dos logaritmos para resolver então estes exercícios. Vamos começar com o primeiro exercício. É dito então que para certos valores de A e B, em que o A é superior a 1 e o B também superior a 1, temos que o logaritmo de A sobre B é igual ao logaritmo de B. Qual é, para esses valores de A e de B, o valor de logaritmo base A de B? Ok, o nosso objetivo é calcular o logaritmo de base A de B. E a única sugestão que nos dão será então aqui a do enunciado em que o logaritmo de A sobre B é igual ao logaritmo de B. Então, iremos ter de trabalhar aqui esta parte que é dada no enunciado para ver se conseguimos chegar então ao logaritmo base A de B. Daqui o que é que nós podemos fazer? É importante ter noção das propriedades. Nós temos de saber que o logaritmo de A sobre B é igual ao logaritmo de A menos o logaritmo de B. Então é esta propriedade que nós vamos utilizar. Então aqui podemos escrever que o logaritmo de A sobre B é igual ao logaritmo de A menos o logaritmo de B e isto igual ao logaritmo de B. Daqui podemos também isolar o logaritmo de A, não é? Irá dar então o logaritmo de B mais o logaritmo de B. Desta forma, vamos poder escrever que o logaritmo de A é igual a 2 vezes o logaritmo de B. Pronto, isto é o que o enunciado nos diz que é válido. Para calcular então o logaritmo de base A de B. Ora, a indicação que nós temos, ou aquilo que nos é dado, tem uma base 10. Nós, quando não temos nada no logaritmo, é importante também saber isso, que se eu tiver logaritmo de A na base 10, nós podemos simplesmente escrever o logaritmo de A. Quando não escrevemos nenhum número, nós sabemos que se trata de um logaritmo de base 10. Então, nós podemos aqui, neste logaritmo base A, transformar num logaritmo de base 10. Okay? Para isso temos que utilizar aqui a propriedade da mudança de base. Ou seja, se eu tiver então o logaritmo de AB, para mudar para uma base que eu queira, eu vou escrever logaritmo base C de B, ou seja, estamos então a mudar para um logaritmo base C, logaritmo C de A. Então é esta propriedade que nós vamos ter de utilizar. Então neste caso eu quero mudar para uma base 10, então vou escrever simplesmente o logaritmo de B sobre o logaritmo de A. E agora já conseguimos fazer aqui alguma substituição. Porquê? Porque nós sabemos que o logaritmo de A é igual a 2 vezes o logaritmo de B. Então vou escrever logaritmo de B sobre 2 vezes o logaritmo de B. E podemos então simplificar logaritmo de B com logaritmo de B, vamos obter 1 meio. Desta forma conseguimos calcular o logaritmo de B na base A. E a resposta seria a resposta A, que é 1 meio. Vamos passar para o segundo exercício. Também nos dizem que o A é superior a 1 e o B também superior a 1 e que o logaritmo de A na base B é igual a 3. E o objetivo é saber qual é o valor desta expressão. Ok, então vamos lá começar por escrever aqui a expressão. Na base B temos logaritmo AB mais o logaritmo de A quadrado B. Ora, vamos tentar então simplificar esta expressão, utilizando aqui as propriedades, de forma a obter o logaritmo de A na base B para substituir por 3. Esta é a única informação que nos dão. Então, para isso, vamos escrever aqui propriedades. Temos então que o logaritmo de AB mais logaritmo de AC é igual ao logaritmo na base A de B vezes C. Ok? Esta é uma das propriedades que podemos utilizar. Temos também a da mudança de base que vimos anteriormente, né? A, B, mudar para uma base C
temos também mais propriedades. Vou escrever aqui uma outra propriedade, que é o logaritmo de, na base A, B, k, uma constante. Podemos passar este k para trás do logaritmo. Vamos ficar então com o logaritmo de A, B. Tá bem? Então, são algumas propriedades que eventualmente nos poderão ser úteis no exercício. Ora, aqui podemos começar por utilizar a primeira propriedade, neste caso passar da direita para a esquerda. Não é? Temos aqui a multiplicar o A com o B, então eu posso escrever logaritmo de B, logaritmo de A na base B, mais o logaritmo de B na base B. Ok? Mais o logaritmo de A quadrado B. Aqui já podemos substituir o logaritmo de A na base B por 3, que é o que é dito no nosso enunciado. Depois temos o logaritmo de B na base B. Quando nós temos um logaritmo de um valor em que é igual à própria base, o resultado é sempre 1. Okay? Então também podemos substituir por 1. Depois, o último logaritmo que nós temos aqui. Eu não tenho no enunciado nenhum logaritmo na base A quadrado. Então convém fazer aqui a mudança de base. Para qual é a base? Para a base B. Então nós vamos escrever o logaritmo na base B de B e o logaritmo na base B de A quadrado. Ok? Então desta forma, 3 mais 1, aqui já temos um 4. E agora, podemos utilizar a propriedade de este número 2 que aqui está, passar para trás do logaritmo, ou seja, estamos a utilizar esta propriedade. Podemos então escrever para o primeiro logaritmo, aqui no numerador, vamos escrever também o 1, foi igual aqui ao anterior, e aqui em baixo vamos poder escrever o logaritmo de A na base B, que também já sabemos esse valor, que é 3, é dito no enunciado. Temos então 4 mais 1 sobre 2 vezes 3. Ora, 4 mais 1 sexto. Colocamos no mesmo denominador, ou seja, multiplicamos por 6 o primeiro número, ficando então 24 mais 1, 25 sextos. E já temos então a resposta para este segundo exercício, que é a resposta D. Vamos lá, se ainda não fizeram subscrição no canal, aproveitem agora, acionem aí o sininho também para receber sempre todas as novidades. Vão acompanhando as aulas no canal Matemática Online. Vamos passar para o terceiro exercício. Para qualquer número real k, o logaritmo na base 2 de 2 elevado a k vezes 5 sobre 16 é igual à expressão. Ok, o objetivo é simplificar esta expressão para ver o que é que nós podemos obter. Então vamos lá escrever aqui o nosso logaritmo. Logaritmo na base 2, 2k vezes 5 sobre 16. O que é que nós vamos poder fazer aqui? Ok, este número 16 que aqui aparece, deve ter a sensibilidade de perceber que ele dá para decompor em fatores primos apenas com o número 2. Não é? Eu sei que o 16, se nós fizermos a decomposição, nós vamos obter 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Ok, isto significa que o número 16 é igual a 2 elevado a 4. Vai ser útil porque depois eu tenho aqui no numerador outra potência de 2. Ok, então vou escrever isto. Vou utilizar aqui propriedades das potências, então posso escrever 2 elevado a 4. E agora posso simplificar esta expressão aqui, tá bem? Estas duas potências de base 2. De que forma? Logaritmo base 2. Ora, quando nós estamos a dividir duas potências com a mesma base, atribuímos a mesma base e subtraímos os expoentes. Então, k menos 4. A multiplicar por 5. Ok, fantástico. Já não temos então denominador. E qual é a propriedade que nós vamos utilizar agora? Exatamente a mesma que utilizámos também no exercício anterior. Não é? Quando nós temos um logaritmo, uma base de b mais o logaritmo em que estou a somar dois logaritmos na mesma base, então eu vou dizer que é o logaritmo na mesma base, A, e faço o B vezes o C. Ou seja, neste momento eu vou passar do lado direito
para o lado esquerdo. Então vamos poder escrever logaritmo na base 2 de 2 elevado a k menos 4 mais o logaritmo na base 2 de 5. Ok, fantástico. Próxima propriedade que nós vamos utilizar é este k menos 4. Nós podemos passar para trás do logaritmo, tá bem? Ou então podemos utilizar logo a propriedade que nos diz que este logaritmo é k menos 4. Ou seja, vou apontar aqui de lado, nós podemos fazer isto. Podemos começar por passar este k para trás do logaritmo, ficando logaritmo AB. Ou então podemos também utilizar a propriedade que nos diz que quando o logaritmo, aqui a potência, tem o mesmo valor que a base do logaritmo, então eu posso escrever simplesmente k. Okay? Então, neste caso, poderei então simplesmente escrever k menos 4. Okay? Estão a acompanhar? Acho que não é assim muito complicado. Depois temos o logaritmo 2, okay? Na base 2 de 5. Agora chegou o momento em que temos de olhar para as opções. Será que já temos aqui a opção, já conseguimos chegar a alguma delas? Vamos ver. K menos 4. Ok, K menos 4 é igual em todos. Mas depois temos mais logaritmo na base 2 de 5, ou seja, o logaritmo de 5 na base 2. Ok, base 2, os únicos que temos na base 2 é este e este, a linha B e a linha D. Logaritmo de 5, ok, estamos na D, mas a D tem aqui um sinal de menos e eu tenho um sinal de mais. Ok, a D não vai ser certamente, mas também não tem a B. Vamos olhar também com mais atenção. Em todas as outras alíneas eu também tenho sempre aqui um sinal de menos. O sinal de menos está em todas. Então eu vou ter de arranjar forma de colocar aqui um sinal de menos. De que forma? Vamos pensar. Eu posso simplesmente escrever menos logaritmo de 5 na base 2. Ok? Porque menos com menos vai originar um mais. E agora, o que é que eu posso fazer a este menos? Este menos logaritmo, isto é como se fosse um menos 1, não é verdade? Então, vou utilizar esta propriedade agora que nós temos aqui, mas passar da direita para a esquerda, ou seja, o k está atrás do logaritmo, eu posso passar para o expoente. Vamos obter k menos 4 menos logaritmo 5 elevado a menos 1 na base 2. Ok? Propriedades das potências. Aquele 5 elevado a menos 1 é a mesma coisa que se escrevermos logaritmo de 2 de 1 quinto. Se nós passarmos o 5 para o denominador, podemos trocar o sinal do expoente. Ou seja, se eu tiver A sobre B elevado a menos K, eu troco o numerador com o denominador, okay? Escrevo o inverso e então vou ter um expoente positivo. Foi o que aconteceu aqui. E agora já estou em condições de selecionar certamente a linha correta. Então, base 2, 1 quinto, a linha B. Ok, vamos para o último exercício com logaritmos. Sejam A, B e C números naturais, tais que o A, o B e o C representam um terno pitagórico, em que o A é menor que o B, menor que C. Para estes valores, nós queremos encontrar o valor desta expressão que aqui está. Ok, este comboio enorme de valores. Então, vamos pegar na expressão A quadrado é ln de A mais A2 logaritmo de B na base A, depois somado com 1, mais o logaritmo de 1 sobre 32 na base 2. Vamos ter que começar aqui a desenvolver esta expressão, ver o que é que conseguimos fazer daqui. Nota, há pouco disse que quando nós não temos nenhum valor aqui no logaritmo, disse que era como se tivéssemos um número 10. É exatamente a mesma coisa. Agora aparece-nos aqui um ln. Então o ln é quando nós temos um logaritmo na base E. Simplesmente escrevemos ln de A. Okay? É um logaritmo neperiano. Então já sabemos que este ln de A é a mesma coisa que um logaritmo na base E. Outra propriedade que temos de utilizar, que A elevado a logaritmo na base A de B, quando
a base do logaritmo é igual aqui à base da minha potência, eu posso escrever simplesmente b. Okay? Têm de saber estas propriedades todas. Façam uma lista, apontem aí numa folhinha todas as propriedades para poderem depois utilizar nos exercícios. Vou deixar também o link na descrição deste vídeo com uma fichinha que vocês podem fazer o download sobre as propriedades dos logaritmos. Então vamos lá. Isto significa que o a quadrado, este aqui, o e elevado a ln de a, ok? Vamos fazer aqui de lado, e ln de a é a mesma coisa que é logaritmo na base e, ok, a. Então, como temos a mesma base no logaritmo e a base da potência, então eu posso escrever simplesmente a. Ok, fantástico, já simplificamos aqui bastante. Depois, temos aqui outra potência com logaritmos. Uma nota, quando nós temos a elevado a b a multiplicar por a elevado a c. Então temos aqui propriedades das potências, quando temos a mesma base e estamos a multiplicar as potências, então nós somamos os expoentes. Ok, então podemos fazer aqui a mesma coisa, reparem, temos aqui um sinal de mais, então eu posso separar, ok? Passar deste lado direito para o lado esquerdo. Então eu vou escrever a 2 logaritmo de b na base a multiplicar por a elevado a 1. Uau! Mais logaritmo aqui na base 2, o que é que eu posso fazer também? Ter aqui a sensibilidade de perceber que o 32 também pode ser decomposto numa potência de base 2. Porquê? O 32, se nós fizermos a decomposição, dá 16, dividindo por 2 temos o 8, dividindo por 2, 4, 2, 2 e dividindo por 2 dá 1. Ou seja, o 32 é igual a 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. E podemos fazer mais. Eu posso passar este 2 elevado a 5 para o numerador, trocando o sinal do expoente, tal como fiz no exercício anterior. Então eu posso simplesmente escrever logo 2 elevado a menos 5. Uau! Parece que estamos a ir num bom caminho. Aqui posso escrever a ao cubo, próximo passo a, este número 2 posso passar para o expoente do b. Okay? Propriedades dos logaritmos. Então vou escrever logaritmo de b ao quadrado na base a multiplicar por a. E já estamos mesmo aqui a ver que esta potência vai dar simplesmente b ao quadrado. Ok? Pronto, estamos a utilizar aqui esta propriedade. Este logaritmo na base 2, ou seja, o logaritmo de 2 elevado a menos 5 na base 2, o que é que nós podemos também escrever? Simplesmente o número menos 5. Próximo passo, a ao cubo mais b ao quadrado vezes a menos 5. Ok, já simplificamos imenso a nossa expressão. Mas ainda não temos nenhuma das alíneas. Ok, aqui nas alíneas vai-me aparecer Cs. Eu nem tenho Cs neste momento. Okay? Chegou à altura talvez de olhar para o nosso enunciado e ver que pista é que nos podem dar lá mais que nos possa aqui ajudar a resolver isto. Dizem-nos que o A, o B e o C ABC representa um termo pitagórico. O que é que isso significa, um termo pitagórico? Okay? Isso significa que os valores de A, de B e de C são os valores correspondentes aos comprimentos de um triângulo, dos lados de um triângulo retângulo. Ok? Um termo pitagórico. Em que, quando nós temos de relembrar aqui os triângulos retângulos, não é? E como o próprio nome indica, termo pitagórico, isto é Pitágoras, não é? Temos que recordar aqui o teorema de Pitágoras. O que é que nós temos? Nós sabemos que o maior dos valores é o C. Ok, o maior valor que eu tenho aqui, no comprimento dos lados, é sempre a hipotenusa, oposto aos 90 graus. Então, este é o C. Depois, os outros dois, posso colocar aqui o A e o B. Pronto, aqui no desenho que eu fiz dá a entender que este comprimento é maior do que este aqui, logo se o B é maior que o A, então eu devo representar desta forma. E o que é que nós podemos fazer num triângulo
retângulo, aplicar o teorema de Pitágoras, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ok? Então é esta relação que eu vou tentar aplicar aqui no meu exercício. Tenho que encontrar, para conseguir chegar a um c quadrado, eu tenho que encontrar um a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, o b ao quadrado já nós temos aqui. Falta-nos o a ao quadrado. Mas ele anda por aqui. Tem aqui um a ao cubo. Se nós colocarmos nestes dois termos que aqui estão, se nós colocarmos o a em evidência, ou seja, se nós dividirmos tudo por a, vai ficar a quadrado mais b quadrado. Tá bem? Não se esqueçam, se nós voltarmos a multiplicar, tem que dar a mesma coisa, ok? a vezes a quadrado dá o a ao cubo. E o a vezes b quadrado vai dar b quadrado a. É exatamente a mesma coisa. O número 5 continua aqui de parte. E agora já podemos substituir este a quadrado mais b quadrado pelo tal c quadrado. Nós vamos ter a c quadrado menos 5. Já temos a resposta ao nosso exercício, ok? AC quadrado menos 5, ok? A não pode ser, a B também não tem A C, ok? É C, menos 5 mais AC quadrado. Apenas houve aqui uma troca na ordem, não é? Eu posso colocar primeiro o menos 5 e depois mais o AC quadrado. Então a resposta para este exercício será a resposta C. Ok, foram 4 exercícios com logaritmos em que o objetivo era aplicar as propriedades dos logaritmos. Não se esqueçam, está aqui na descrição deste vídeo um link para fazerem também o download de propriedades dos logaritmos para utilizarem nos vossos exercícios. Não se esqueçam, subscrever o canal, acionar o sininho e acompanhar sempre todas as novidades.